Bom, gente, bom dia. Aqui é a professora Ellen e, como vocês podem perceber, hoje o nosso encontro será realizado de forma virtual por questões mesmo de saúde, tá? E não foi possível estar com vocês de forma presencial. Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Falamos um pouco sobre os maias, os astecas e vamos relembrar um pouco sobre as principais características desses povos, né? A gente percebe que o povoamento da América ele foi ocorrido aí há mais de 11.050 anos atrás, né? E de que a América é constituída por um povo diverso, né? A América, que é um continente tão diverso, a gente vai conhecer, né, os povos que foram colocados aí como civilizações, né? Civilizações pré-colombianas. Tia, mas por que civilizações pré-colombianas? Porque foram os nativos, né, que viveram no continente americano, que se desenvolveram como civilização. Por que se desenvolveram como civilização? Porque eles construíram impérios, né? Constituíram organização social, política e econômica, né? Foram esses primeiros povos, né, que habitaram a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? O colonizador, entre aspas, né, da América Espanhola, que corresponde aí o atual México, Bolívia, Equador, né, Uruguai, Paraguai e a América Espanhola como um todo. Falamos um pouco sobre a civilização maia, né, que os maias se estabeleceram na região que hoje nós, né, conhecemos como Guatemala, Honduras, El Salvador e parte do México. E os maias podem ser aí, gente, conhecidos como pelas grandes construções, pelos seus rituais religiosos, né? E também porque desenvolveram um sistema de escrita, e não só um sistema de escrita, mas também um sistema numérico, né? Um sistema numérico. Então, eles vão desenvolver essas coisas que chegam até nós hoje, através da internet, através do livro didático também, né? Então, falei para vocês que esse monumento aí, que também vocês encontram no livro de vocês, ele pode ser apresentado como um memorial, né, gente? Pode ser apresentado como um memorial por quê? Porque foram aí vestígios deixados, rastros deixados pelos antepassados americanos, né? Eram vistos aí como povos que construíram várias cidades, né? Várias cidades importantes, né? A gente pode também imaginar que construíram também alguns núcleos urbanos, né? Desenvolveram aí o comércio, desenvolveram também conhecimentos técnicos e científicos também, tá? E outra coisa importante, falei para vocês que os maias eles não conseguem, de uma certa forma, construírem ou desenvolverem um império, né? Como os astecas e os incas. E eu disse para vocês o porquê, né? É difundida uma lenda, através de estudos, de que a civilização maia não alcançou esse nível de organização por conta que, ao passar do tempo, né, eles passaram ali por uma grande escassez de alimentos e aí foi o motivo da dizimação do povo maia, né? Porém, a política maia estava desenvolvida a partir do governante, ou seja, existia um governante para cada cidade independente. E essas cidades independentes, pessoal, eu comentei com vocês que elas eram conhecidas como cidades-estados. Então, cada cidade possuía ali o seu representante, né? E esse representante ali era um líder também religioso, era aquele também que fazia parte das organizações militares, né? Organizava juntamente com os sacerdotes também os sacrifícios, né? E aí é dessa forma que vai ser composta, né, a sociedade e a política maia, né? Uma sociedade também que a gente pode perceber
que era uma sociedade dividida em classes, né? E essas classes eram o quê? Hierarquizadas. Eu não sei o que é hierarquizadas. Cada um tinha o seu papel na sociedade, tinha um governante, tinha os nobres. É só vocês imaginarem aquela pirâmide, né? Típica das nossas aulas de história, né? O governante, o sacerdote, né? As classes intermediárias e baixas, como trabalhadores, construtores, artesãos, tá bom? E a sociedade, na sociedade também era possível visualizar, gente, uma estrutura urbana avançada, né? Não é à toa que a gente visualiza aí na página 311, aí uma representação de uma cidade maia, né? Que é aí hoje um sítio arqueológico, né, na cidade de Tikal, na Guatemala, tá? Em relação à economia, eles praticavam comércio, se dedicavam à agricultura, tá? E os principais produtos eram milho, algodão, a mandioca, tá bom? E outros grãos, tá? Comentei com vocês que eram povos politeístas, né? Foi um povo que desenvolveu conhecimento nas diversas áreas, entre elas astrologia, astronomia, geometria, né? Desenvolveram um sistema numérico, um sistema de escrita, né? Então, esse foi o povo maia, né? E ficamos aí com os astecas, que foi o último povo falado por nós na sala de aula, né? Fizemos a correção da atividade do livro e aí ficamos de conhecer um pouco mais a civilização asteca, né? Os astecas também vão se localizar aí na região central do atual México, né? E tendo como sua principal cidade Tenochtitlan, que também, gente, vai ser conhecida como o principal núcleo comercial aí do Império Azteca, tá? O que a gente falou mais sobre os astecas, né? Eles também, antes de ser considerados guerreiros, povos conquistadores, eles também podem ser conhecidos como grandes engenheiros, né? Principalmente porque eles viviam em uma terra, né? Uma região pantanosa e ali eles tiveram que realmente se desenvolver, né, para sobreviver, ou seja, eles começaram a desenvolver algumas técnicas avançadas para a agricultura, principalmente a engenharia de drenagem, que vocês podem acompanhar na página 314, tá bom? Características gerais dos astecas, eles construíram um vasto império, eles eram também politeístas e tinham uma cidade de Tenochtitlan como uma das suas principais centros comerciais, tá bom? E aí, gente, o que mais, né? Os astecas formaram um império, né? Eram povos conquistadores aí da Mesoamérica. Tinham toda a questão da organização e da recepção de tributos, ou seja, também era uma sociedade rigidamente hierarquizada, né? Onde tinha agora a figura do imperador e também as outras classes sociais, né? Temos aí os construtores, as classes baixas de camponeses, temos os sacerdotes, né? E aí é dessa forma que vai ser formada a sociedade asteca, tá? E aí, gente, o que mais a gente falou sobre os astecas, né? Eram povos também que valorizavam bastante o sagrado, ou seja, eles eram povos conquistadores e também eram povos rigidamente religiosos, ou seja, eles acreditavam em uma infinidade de deuses e esses deuses estavam representados pelos elementos da natureza. Era o deus Sol, era o deus da guerra, né? Era a deusa do milho, né? Que era o principal produto aí cultivado pelos povos nativos da América, né? E na página 315 vocês vão perceber o seguinte, que eles valorizavam a questão do sacrifício, pessoal. Que sacrifício? Era o sacrifício mesmo humano, né? Então, como eram conhecidos como povos conquistadores, esses povos astecas, eles traziam consigo esses povos conquistados. Uns iriam servir de escravos e outros iriam servir aí também de material para
para o sacrifício, né? Então, esses sacrifícios eram feitos principalmente em forma de rituais, porque para eles precisariam sacrificar seres humanos para que os deuses se agradassem, né? Porque era difundido na época a ideia de que os deuses comandariam ali todas as coisas, seja a plantação, seja o clima, né? Seja doenças, né? Então, para eles, né, se eles não ofertassem sacrifícios vivos aos deuses, os deuses iriam ali se revoltar com eles, iriam até mesmo acabar com o mundo, né? Principalmente uma lenda ligada ao deus do sol, tá bom? Então, o que mais os astecas trazem para nós, né? Eles valorizavam a educação, pessoal, né? E era uma educação que não era apenas, né, para as classes altas. Eles tentavam, de certa forma, cooperar para que as classes baixas também usufruíssem da educação, né? E aí são povos que têm muito a nos ensinar, né? Porque apesar de serem povos que viveram aí há alguns anos atrás, né? E que a gente não tinha conhecimento da sua complexidade, foram povos que trouxeram para a nossa geração, né? E para gerações passadas, vários conhecimentos da engenharia, conhecimentos também tecnológicos, científicos, né? E aí, gente, amanhã a gente vai continuar conhecendo mais desses povos. Deixei com vocês uma atividade, eu peço que vocês façam, tá bom? Amanhã a gente corrige e entra aí no novo, né, que é a civilização Inca, tá? Que os Incas ali já vão se estabelecer não no México, mas na Bolívia, Equador, Chile e Argentina, tá, pessoal?